Um tesouro estimado no valor de mais de 5 bilhões de dólares, 3 ladrões e uma forte rede de mercenários embarcam numa caçada frenética para verem quem colocará as mãos nessa insana fortuna primeiro. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no filme da vez chamado Uncharted Fora do Mapa, iremos recapitular uma história de ação e aventura excelente. Então vem comigo para mais esse recap. Um jovem está pendurado pela perna numa fileira de pallets a milhares de metros de altura em um avião. Quando ele abre os olhos, o caçador de tesouros chamado Nate percebe a preocupante situação em que está. Ele tenta subir de volta para o avião enquanto luta contra um homem que quer lhe derrubar. Por fim, ele consegue subir de volta, mas assim que ele entra, um carro vermelho o empurra de volta para fora, caindo então assim para a morte. Uma mão agarra a sua bem na hora. Ele então se vê no passado em uma pequena aventura que teve quando era um garoto. 15 anos antes, o garoto Nate e seu irmão mais velho chamado Sam entram escondidos num museu em Boston. Nate teria caído da janela se Sam não o tivesse pego bem a tempo. Os irmãos são órfãos e estão procurando um mapa que é considerado o primeiro mapa mundi e querem usá-lo para encontrarem um tesouro antigo. Porém, assim que Sam tenta abrir a trava, ele aciona um alarme e eles são pegos pela polícia. Os garotos são levados de volta para o orfanato e Nate consegue ficar, mas como esse é o terceiro delito de Sam, ele deve ser levado para o reformatório. Eles então dão aos irmãos um momento a sós para dizerem adeus. Porém, Sam aproveita isso para fugir. Mas antes de ir, ele dá a Nate seu colar, que é um anel amarrado em um cordão, para estar sempre com ele, e promete voltar para buscá-lo no futuro. Depois que Sam se vai, Nate encontra um pedaço de papel que seu irmão deixou para ele, porém o papel estava vazio. Quando então ele usa um isqueiro para revelar uma mensagem escondida com palavras de Sam dizendo para ele que ele nunca esquecesse de quem era. De volta aos dias presentes, Nate agora trabalha como barman em Nova York. Ele também bate carteiras de clientes ricos somente em se aproximar deles, sempre com desculpas aleatórias, como por exemplo ajudar uma garota a acender seu cigarro a fim de roubar sua pulseira. Nate ainda carrega o isqueiro do irmão com ele, embora não esteja funcionando muito bem hoje em dia. Uma noite, enquanto ele fechava o bar, um homem chamado Sully se aproxima dele e o parabeniza por suas habilidades de batedor de carteira. Depois lhe oferece para se juntar a ele em um trabalho importante, no qual isso poderia lhe dar uma vida melhor. Nate, porém, não demonstra interesse por se tratar de um estranho e o manda ir embora. Ele vai, porém consegue pegar a pulseira de seu bolso e deixar seu cartão de visita no lugar, demonstrando ser muito habilidoso nisso também. Querendo a pulseira de volta, Nate vai para o endereço do cartão, porém de forma sorrateira, roubando as chaves do porteiro e se infiltrando no apartamento. Sully, porém, já o estava esperando e, para a surpresa de Nate, ele tem em posse o mapa original de Magalhães, o mesmo mapa que Nate e seu irmão queriam pegar há muito tempo atrás. Nate comenta sobre as lendas que diziam que a viagem original de Magalhães tinha sido planejada para encontrar ouro. Sully confirma que é verdade. A viagem tinha sido financiada por uma família chamada Moncada, uma família muito rica da época, onde os herdeiros atuais, Armando e seu filho Santiago, ainda estão procurando por esse tesouro. Para ajudá-lo a convencer Nate a se juntar a ele, Sully menciona que ele era amigo de Sam, e até mostra uma foto que tirou com seu irmão há uns 2 anos atrás. Ele fala que Sam desapareceu depois de encontrarem um diário de Magalhães, onde Sully desde então não teve mais notícia alguma dele. Nate fala que isso é bem a cara de seu irmão mesmo, porque ele também não tem tido contato com ele desde que foi embora quando ele tinha 10 anos. Então Sully aponta que procurar o ouro poderia ajudar Nate a encontrar Sam também. Nate, porém, ainda recusa, alegando que o irmão que ele conhecia não existe mais. Contudo, quando ele retorna ao seu apartamento, ele abre uma caixa que ele mantém com memórias importantes, o que inclui cartões postais de Sam. Ou seja, Nate mentiu para Sully quando ele disse que seu irmão nunca mais entrou em contato com ele novamente. Ele também guardava o colar com o anel de Sam, e depois de colocá-lo de volta, ele por fim decide fazer parte dessa aventura insana. No dia seguinte, Nate e Sully se encontram para planejarem seu primeiro passo. Sully fala que há um leilão chegando e uma das antiguidades que estão oferecendo era uma cruz que funcionava como uma chave para a câmara onde o ouro foi escondido. A lenda diz que há 2 chaves e Sully já tem uma, então eles só precisavam pegar a outra que estará no leilão para poderem começar. Depois de falar para Sully que ele vai querer meio a meio no ouro, Nate usa seu tempo livre para estudar o prédio onde o leilão será realizado e o plano que lhe foi passado por Sully. A noite do leilão então chega e Sully com Nate veem um valioso carro vermelho e descobrem que Santiago também estava lá. Logo, seria certo que haveria uma competição difícil pela cruz, pois Santiago acha que o ouro perdido é seu direito de nascença. Eles percebem também que Santiago não estava sozinho, pois tinha contratado uma líder mercenária chamada Jo, que costumava ser parceira de Sully, e começa a provocá-lo ao vê-lo ali no salão. Como o leilão estava prestes a começar, Sully finge ser um dos compradores enquanto Nate começa a colocar o plano em ação. Jo, desconfiada que ele está tramando alguma coisa, manda os homens ficarem de olho em Nate e Sully. Colocando seu chiclete mascado na fechadura digital, Nate consegue entrar na sala elétrica. A ideia é cortar a energia para que Sully possa pegar a cruz no escuro. Nate, porém, está demorando muito e então Sully encontra-se sem outra escolha a não ser começar a fazer lances contra Santiago, mesmo que ele não tenha o dinheiro para isso. Nate, porém, infelizmente é encontrado pelos homens de Joe e uma briga começa.
Depois de trocar alguns golpes, Nate perde a possibilidade de continuar na sala e então decide causar uma distração pulando nas lâmpadas do teto do salão. Agora, como todo mundo está em pânico, a cruz está sendo levada de volta. Então Sully logo vira sua jaqueta ao avesso e finge ser um dos funcionários do local. Enquanto Nate é perseguido pela segurança, Sully consegue colocar suas mãos na cruz e levá-la dizendo que ele está encarregado de colocá-la de volta no cofre. Porém, Joe percebe isso e vai atrás dele, enquanto Nate fica por conta própria para se virar e fugir como puder. Joe consegue encurralar Sully e ameaçá-lo com sua faca. Porém, nesse momento a segurança chega, os encontra e tenta prendê-la por acharem que ela estava atacando um funcionário do leilão. Sully então vai embora com a cruz enquanto Joe luta com os guardas. Quando Sully chega de volta no carro, Nate já estava lá esperando por ele, e eles concordam em irem juntos para a Espanha. No avião, Nate pode olhar no antigo diário do capitão que confirma a lenda onde Magalhães realmente encontrou toneladas de ouro nas Filipinas, o escondeu em Barcelona e depois disse para a família Moncada que não encontrou nada. Seguindo as pistas no diário, eles serão capazes de encontrar o ouro, embora até agora a pista principal é apenas uma árvore, os deixando preocupados pois uma árvore não dizia muita coisa até então. Uma vez que eles chegam em Barcelona, eles se encontram com uma garota chamada Chloe, outro caçador de tesouros que Sully conseguiu para pegar a outra cruz. No entanto, ela não quer trabalhar mais com Sully, que ela considera ser um mentiroso e um traidor. Depois que ela sai, Nate descobre que ela levou sua cruz com ela e então a persegue pelas ruas de Barcelona. Porém, Chloe é mais rápida e então consegue chegar a seu carro pronta para escapar. Nate chega logo em seguida, onde consegue impedi-la, dizendo ter mais coisas que ela não saberia decifrar sozinha. Sully chega também e diz para deixar ela ir com as cruzes, pois eles têm o diário e então eles são os únicos que sabem para onde ir depois. Com isso, Chloe acaba decidindo ficar com eles. Agora que estão todos trabalhando juntos, Nate os leva para um lugar indicado pela pista. Ele entendeu que não significava literalmente uma árvore. Na verdade, se referia a uma igreja que tem um pinheiro como parte do nome e uma árvore como seu logotipo. Enquanto isso, Santiago confronta seu pai pelo fato de ele ter aparecido no noticiário dizendo que iria doar toda a sua fortuna. Ele confessa que a razão para isso é que todo seu dinheiro é mergulhado em sangue. Então, incapaz de fazê-lo mudar de ideia, Santiago sai e vai falar com Joe, para ordená-la que ela mantenha um olho bem aberto em Sully, porque ele foi visto em torno da cidade. De volta ao trio, eles estão dando um tempo antes de saltar na próxima etapa do plano. Enquanto Nate está na cozinha, Chloe diz a Sully saber que Nate é irmão de Sam e exige que ele diga a verdade do que aconteceu para Nate. Mas Sully só diz que irá fazê-lo quando for a hora certa. No dia seguinte, Santiago tenta mais uma vez mudar a mente de seu pai sobre doar sua fortuna. Como Armando continua recusando, Santiago segue ele para seu carro e ordena Joe para matá-lo. Quando a noite cai, a equipe entra na igreja fingindo serem turistas. E Nate fica chocado ao encontrar os cartões postais que vendem lá, pois um correspondia a um dos que Sam lhe enviou. Seguindo os símbolos, palavras esculpidas no chão e nas paredes, o trio encontra um mecanismo secreto que Nate gira e revela uma pintura escondida atrás de uma estátua de Maria. Logo em seguida, o altar descobre as fechaduras nas quais deveriam colocar as cruzes. Nate e Chloe então usam elas, uma de cada lado, e giram ao mesmo tempo no sentido horário, que porém libera uma série de dardos que quase os matam. Felizmente, eles conseguem se esquivar bem a tempo e agora tentam no sentido anti-horário, o que finalmente lhes dá acesso para um túnel escondido. O diário diz que um deve ficar no céu e o outro no inferno. Então Nate e Chloe decidem entrar no túnel com uma das cruzes, enquanto Sully fica do lado de fora com a outra. E para que Sully possa saber onde precisa ir, Nate ativa um rastreador GPS em seu telefone, onde com isso Sully pode seguir seus movimentos, porém sem saber que Joe estava seguindo ele também. Nate e Chloe seguem pelo túnel misterioso que eventualmente os leva a uma boate, onde os homens de Joe também estão lá. Fingindo ser um casal dançando, a dupla atravessa o salão e chegam ao bar, onde Nate tenta começar o incêndio com o isqueiro de Sam, porém falha novamente, então Chloe usa uma vela que logo cria a distração que precisam para ela trabalhar no quebra-cabeças esculpido na parede atrás do bar. Logo os homens de Joe os encontram, fazendo Nate entrar em uma briga com eles, até Chloe finalmente encontrar o outro buraco de fechadura que ela consegue abrir com a cruz. Um novo túnel secreto se abre bem na frente deles e Nate logo pula para dentro dele depois de Chloe, antes de se fechar novamente, deixando os homens de Joe para trás. Seguindo este túnel, a dupla é levada para uma passagem secreta que ficava bem debaixo de uma fonte. E quando eles usam a chave, o compartimento começa a se encher com água. Então, para salvá-los de se afogarem, Sully precisa usar a cruz em um outro buraco acima. Porém, ele percebe que a fechadura estava atrás de espessos vidros de proteção. Enquanto ele começa a tentar quebrar o vidro, Joe aparece para roubar sua cruz. Sully, porém, consegue tomar a arma dela e atirar no vidro, porém não quebra, ficando somente mais frágil. Então a briga se segue entre eles. No início, parece que Joe tem a vantagem, mas com um movimento rápido, Sully consegue agarrá-la e jogá-la contra o vidro, finalmente o quebrando. Então Sully coloca a cruz no buraco da fechadura e abre a porta secreta para que a dupla possa escapar, porém somente Nate sai. Quando ele percebe que Chloe desmaiou debaixo d'água, volta imediatamente para resgatá-la. E uma vez que ambos estão fora, Chloe fica surpresa ao ver que ela foi ajudada ao invés de ser tratada como um sobrepeso. Eles então seguem em frente, com Sully ainda os acompanhando pelo GPS do celular, quando então chegam numa anticâmara romana, onde Nate acende uma tocha. Essa câmara é subterrânea e Sully pode vê-los através de uma grade de escoagem de água na rua.
Ele também encontra um símbolo esculpido em uma rocha que indica que ambas as chaves devem ir juntas para abrir a porta lá embaixo. Assim, Sully joga a cruz que ele tem através das grades para que a dupla possa usá-la. Nate logo junta as cruzes e consegue abrir uma outra porta misteriosa que os leva a um depósito romano. Lá eles veem 4 enormes urnas e por um momento a equipe acha que encontraram ouro. Mas logo descobrem que na verdade as urnas estavam cheias de sal. Enquanto eles as inspecionam, as urnas de repente se quebram, o que lhes permite encontrar um mapa entre o sal. Nele, Nate toma nota de uma rota que vai da Espanha para as Índias Orientais. Mas antes que ele possa discutir mais sobre as possibilidades, Chloe tira sua arma e exige que ele entregue o mapa para ela. Nate tenta fazer um acordo com ela, mas Chloe diz a ele que ele não sabe a história completa do que aconteceu com Sam. Depois o nocauteia e foge com o mapa. Momentos depois, Sully acorda Nate, que logo exige saber a verdade. Sully então explica que Sam não desapareceu, na verdade acha que ele morreu. Explica que eles tinham chegado ao túmulo do Capitão Magalhães juntos e encontraram o diário dele. Mas na saída foram atacados por Joe e seus homens e Sam levou um tiro, onde Sully teve que fugir pois julgava não poder fazer mais nada por ele. Nate então pensa que a única razão pela qual Sully o recrutou é que Sam poderia ter dito para ele, Nate, algumas das pistas perdidas que ele achava estar faltando para chegar no ouro. Então depois de chamar Sully de egoísta e ganancioso, Nate quebra sua parceria e vai embora. Mais tarde, Sully encontra Nate no apartamento para tentar fazê-lo voltar. E Nate aceita, mas só porque ele tem olhado para os cartões postais que Sam o enviou e decidiu que quer terminar o que seu irmão começou. Entretanto, Joe vai se reportar a Santiago sobre o que aconteceu só para descobrir que Chloe está trabalhando para ele também, já que ela tem sido mais bem sucedida e a partir de agora é ela quem vai liderar a operação, o que deixa Joe bastante irritada. Santiago e sua equipe então preparam as coisas em seu aeroporto privado, incluindo seu amado carro vermelho que Nate e Sully tiram vantagem e se escondem dentro do porta-malas dele. Depois de olhar para o mapa e decidirem sua trajetória, Santiago faz um discurso sobre como sua família tinha sido traída e como ele vai restaurar sua honra. Mas Joe o interrompe e mata ele com sua faca. Chloe fica assustada e escapa dali. Então, enquanto Joe e seus homens vão atrás dela, Nate e Sully aproveitam a chance e sorrateiramente recuperam o mapa. O plano é também pegar alguns paraquedas e saltarem do avião. Mas quando eles chegam à carga, Nate não pode se segurar e confronta Joe perguntando se ela realmente matou Sam, enquanto segura um pino que soltará toda a carga do avião se ele puxar. Sully aparece também em seguida e chama Nate para pularem logo. Quando então Joe manda atirarem, mas Nate puxa o pino antes e Sully pula fora com o paraquedas já aberto. Nate encontra-se em uma luta contra os homens de Joe enquanto a carga é puxada para fora do avião, levando-nos para o início do filme. Os homens de Joe encontram Chloe e a envolvem em um tiroteio, o que torna difícil para ela escapar de paraquedas também. Em vez disso, ela decide entrar no carro e tirá-lo do avião. Então, quando Nate sobe de volta para dentro, é Chloe que o empurra para fora novamente dentro do carro. Ela, vendo que Nate estava sem paraquedas, diz para ele a seguir pulando em direção a uma das cargas. Ela consegue segurar na mão dele e agora os dois em cima de uma das caixas de carga abrem um paraquedas, o que os permite pousar em segurança no meio do mar. A dupla se afasta por um tempo até que eventualmente as ondas os levam para as Filipinas, onde eles fazem check-in em um hotel usando o cartão de crédito de Sully. Chloe imprime um mapa que segue as mesmas dimensões do real. E olhando os cartões postais de Sam, Nate percebe que o mapa não identifica o local exato para encontrar o tesouro, onde Sully estava certo em achar que Sam tinha deixado a última pista com Nate. Então Nate e Chloe passam a noite tentando decifrar suas mensagens. Chloe fica cansada depois de um tempo e vai para a cama dormir. Porém Nate se recusa a desistir e isso acaba por ir a seu favor, porque ele percebe que ele ainda não tinha usado o truque que Sam tinha lhe ensinado, que era poder ver texto invisível somente com fogo do lado oposto da folha. Nate então usa uma vela e consegue ver uma mensagem secreta em um cartão postal que dizia para ele usar as cruzes como uma bússola. Nate faz exatamente isso e finalmente descobre a localização do ouro. Ele então escreve as coordenadas em um pedaço de papel e depois vai dormir também. Na manhã seguinte, Joe e seus homens chegam à área, enquanto Chloe acorda antes de Nate e encontra o papel com as coordenadas escritas por ele. Ela então decide pegá-las e deixar Nate para trás. Porém, quando Nate acorda sozinho, ele não está preocupado, porque ele tinha deixado as coordenadas erradas de propósito, já supondo que Chloe iria traí-lo. Nate então vai de lancha para a caverna indicada nas coordenadas, sem saber que Joe o tinha notado ao longe enquanto vasculhavam ao redor no lugar errado. Já dentro de uma caverna, Nate nada através de um túnel subaquático e sai dentro de uma outra caverna onde ambos os navios de Magalhães foram escondidos todos esses anos. Enquanto Nate encontrava o ouro, Sully aparece na caverna também graças ao rastreador que ele ainda tem de seu telefone. Ele diz a Nate que Sam ficaria orgulhoso dele, mas antes que eles possam falar sobre mais coisas, Joe e seus homens aparecem, então eles dois se escondem dentro de um compartimento. Joe não consegue encontrar Nate com Sully, então usando 2 helicópteros, os homens de Joe levam os navios inteiros através de um buraco em cima da caverna, enquanto Nate e Sully saem de seu esconderijo para pegarem ouro tanto quanto puderem levar, juntamente com um punhal e uma espada para se defenderem. Então eles vão lá para cima lutar contra a tripulação até que eles conseguem jogar todos os homens fora do navio. Agora Sully pode subir pelas correntes que estão segurando o navio e chegar no helicóptero, onde ele empurra para fora os homens que ele encontra e assume o controle para voar para longe de Joe, que está no outro helicóptero.
Vendo isso, Joe ordena que seu piloto siga Sully, fazendo com que o helicóptero bata no outro. Seus homens então pulam no navio de Nate e começam a lutar contra ele. Porém, Nate por fim, depois de muito esforço, consegue derrotá-los e pegar suas armas, quando também por acaso encontra um certo tanto de pólvora lá. Sully guia o helicóptero através de uma passagem estreita entre penhascos para se livrar dos caçadores. Porém, Joe estava esperando por ele na outra extremidade. Então ele tem que fazer uma manobra muito arriscada para não bater contra eles. Porém, isso é apenas uma esquiva temporária, pois Joe e seu helicóptero ainda estão vindo atrás deles, inspirando Nate a tomar medidas extremas. Usando a pólvora que encontrou, Nate coloca uma bola de ferro dentro de um canhão do navio e depois de algumas tentativas fracassadas, ele consegue fazer o trabalho de Sully ficar mais leve, pois consegue disparar o canhão e acertar no outro helicóptero. Joe pula do navio antes de colidir contra uma colina com um helicóptero em chamas. Nate e Sunny ficam animados achando que ganharam, porém Joe tinha pulado na verdade em seu navio, e agora estava liberando a âncora para evitar que eles escapassem, fazendo-os ficarem presos no ar, onde é óbvio que a nave não aguentará por muito tempo. Então Joe e Nate trocam alguns golpes antes de Nate começar a subir pelas correntes para chegar ao helicóptero. Vendo que Joe estava indo atrás de Nate, Sully decide finalmente mudar seus caminhos e sacrifica seu único saco de ouro jogando-o em cima de Joe, assim fazendo com que ela caia no oceano. Então por fim, Sully consegue ajudar Nate a entrar no helicóptero antes das correntes finalmente quebrarem e o navio cair em cima de Joe, supostamente matando-a. O navio pode flutuar por alguns segundos antes de começar a afundar completamente. Nate fala que podem mergulhar para pegarem o tesouro mais tarde, porém isso não será possível, pois as unidades navais das Filipinas estão se aproximando, de modo que o tesouro vai acabar nas mãos do seu governo agora. Enquanto a dupla voa para longe, Sully ri quando ele vê Chloe tentando segui-los em uma lancha, mas ele também lamenta a falta do tesouro que perdeu. No entanto, Nate o surpreende mostrando-lhe o ouro que ele conseguiu esconder em suas calças. Enquanto isso, em uma prisão no meio do nada, Sun, que realmente ainda estava vivo, escreve para Nate um outro cartão postal dizendo-lhe não saber se seus cartões estão realmente chegando até ele e o adverte para tomar cuidado. Meses depois, Nate se encontra com um capanga que trabalha para um homem chamado Roman, que está interessado em seu anel e quer trocá-lo por um mapa nazista. O capanga, porém, tenta trair Nate tomando o anel e o mapa. Porém, Sully aparece nesse momento e cria uma distração para Nate poder recuperar os dois itens. Quando a dupla começa a sair junto do local, eles são parados por uma pessoa que só saberemos quem é no próximo filme. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!